Então, Hebreus nós temos, então, o autor que, a meu modo de ver, seria o apóstolo Paulo, mas não faz muita diferença. Ele está escrevendo aos judeus, né? Como talvez os judeus estivessem um pouco desanimados, talvez eles estariam desanimados se o livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Essa carta ajudaria eles a não ficarem desanimados quando houvesse a destruição de Jerusalém e do templo. Mesmo embora eles fossem cristãos e o templo não simbolizava tanto, mas era parte da história deles, né? Parte da história do povo de Israel, desde o Monte Sinai, o tabernáculo e depois, então, o templo, né? Então, com a destruição do templo, eles ficariam muito desanimados, então essa carta animaria eles antes da destruição. Se é que foi escrita depois da destruição, o mesmo objetivo consolaria eles, né? Claro, deixando bem claro que tudo aquilo já era passado. A lei de Moisés, na verdade, Jesus Cristo, agora Deus nos falou através de Jesus Cristo, tem 8 qualidades espetaculares, né? Vamos ver, herdeiro de todas as coisas, através de quem Deus fez o universo, resplendor da glória de Deus, expressão exata do ser de Deus, fez a propiciação, tem uma palavra poderosa, fez a propiciação pelos pecados, está sentado à direita nas alturas, na direita da majestade nas alturas, e tem um nome superior do anjo, né, porque ele é superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Então, se o judeu entendesse isso, nada o desanimaria. Seja qual fosse a causa que poderia desanimá-lo, ok? Talvez a destruição de Jerusalém, talvez o fato que o cristianismo é algo que não se vê, certo? Quando o judaísmo é algo que se via, vamos dizer assim. Talvez a perseguição, certo? Poderia estar desanimando eles, e assim por diante. E então ele vem mostrando, então, devido a essa grandiosidade de Jesus, ele é superior aos anjos, é superior a Moisés, o sacerdócio dele é um sacerdócio superior, inclusive, de acordo com Davi, segundo a ordem de Melquisedeque, certo? Mas os judeus estavam tendo um pouco de dificuldade para entender isso, e talvez por causa do desânimo, né? Talvez por causa do desânimo. Ou porque eles estavam, talvez, vamos dizer assim, vagarosos. Ou, diz lá no versículo 11, a esse respeito tem muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Bem, agora, dos 5:11 ao 6:20, o autor está dizendo que eles precisavam, vamos dizer assim, precisavam entender melhor as coisas, precisavam, vamos dizer assim, partir para a perfeição, deixar de lado os princípios elementares, e
mesmo embora eles estivessem falando assim, não quer dizer que eles estavam desistindo, mas ele estava deixando bem claro que eles não deviam se tornar indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, 6:12, isso do 5:11 ao 6:20. No 7, ele volta novamente a falar do sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aí era importante, porque, vamos dizer assim, porque Jesus não era da tribo de Levi, ok? Se fosse da tribo de Levi, talvez os judeus pudessem considerar, certo? Como sumo sacerdote, mesmo embora não era da linhagem, não seria da linhagem, teria que ser da linhagem de Arão, vamos dizer. Mas, em todos os casos, ele não era da tribo de Judá. Então, o autor deixa bem claro, indo lá nos Salmos, de que Deus falou que Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Com a Melquisedeque, certo? Agora nós vamos falar um pouco mais de Melquisedeque aqui no capítulo 7, ok? Versículo 1. Versículo 1. Porque esse Melquisedeque, ou 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aí vai falar do Melquisedeque. Começou a falar no capítulo 5. No capítulo 5, certo? E agora retoma aqui no final do 6 e vai no 7. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, aí você pode estudar cada uma dessas palavras aí, certo? Mas o ponto chave nisso aqui tudo é que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ok? E você vai ver qual é essa ordem. Primeiramente, ele não é da tribo de Levi, primeiramente, certo? Mas vamos lá. Olha só, outra característica. Aí tem várias características, né? Ele é rei de Salém, certo? Ele é aqui no versículo 2, certo? Mas olha outra característica aqui, né? Rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ok. Características de Melquisedeque. Mas olha só, sem pai, sem mãe, versículo 3, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quer dizer, permanece, vamos dizer assim, no sentido de que os judeus, até mesmo de acordo com o rei Davi, aceitavam ele como sacerdote para sempre. Então, vamos dizer assim, ele era sacerdote, certo? Semelhante ao Filho de Deus. Então, na verdade, ele era sacerdote desde Abraão, ou mesmo antes de Abraão. Aí eu vou falar sobre isso. Até Cristo. Porque Cristo aí passou a ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias nem fim de existência.
Quer dizer que Melquisedeque não teve pai? Teve. Não teve mãe? Teve. Mas não se sabe nada quem era o pai dele, quem era a mãe dele. Não se sabe nada sobre o fato de que se o pai era sacerdote ou não. Não se sabe nada do fim do sacerdócio dele. Entendeu? Então, está lá, né? Está lá na história lá de Abraão, lá de Gênesis, isso aí tudo o que aconteceu. Melquisedeque foi lá e abençoou Abraão, etc., tudo aquilo. E Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, como já foi falado lá no capítulo 5, né? Lá em Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o autor teve que capitalizar nisso aí para justificar o fato que Jesus era sacerdote, ou que Jesus, mesmo não sendo da tribo de Levi, certo? Poderia ser sacerdote, vamos dizer assim, certo? Isso aí não desclassificaria ele, assim como não desclassificou Melquisedeque. Melquisedeque não era da tribo. E tem mais. O pai de Jesus era sacerdote. Jesus teve filho que seria sacerdote, sumo sacerdote. Não. Jesus veio do nada, entre aspas. Foi sumo sacerdote e voltou por nada, entre aspas, como foi o caso de Melquisedeque. Nós sabemos que Jesus foi filho de Deus, filho, o Espírito Santo que concebeu, né? Maria concebeu do Espírito Santo, né? E Jesus depois foi sacerdote, morreu, foi sepultado, nasceu de novo, foi para o céu, como diz lá no início, nas alturas, e está assentado à direita da majestade. Espera aí. Veio de lá, porque é filho do Espírito Santo, né? Gerado pelo Espírito Santo, filho de Deus, voltou para Deus. Uai, Melquisedeque veio da onde? Foi seu sacerdote, aceito pelos judeus, Davi falou isso, eles aceitavam. E foi para onde? Não se sabe. Não se sabe o fim de Melquisedeque, nem o início, nem o fim. Então, Jesus não teve, antes dele, na família dele, sacerdote, né? Sumo sacerdote. Depois dele também não, basta dizer que ele não era nem casado. E ele está lá no céu. Então, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não precisamos de ficar nos convencendo disso, certo? Porque, de fato, o problema aqui era para os judeus. Porque os judeus, na lei de Moisés, somente podia ser sumo sacerdote ou sacerdote da tribo de Levi, certo? E descendente de Arão, né? Descendente de Arão. Nós sabemos que Arão tinha um irmão, certo? Chamado... Como chamava o irmão de Arão? Moisés. Moisés. E ele tinha uma irmã chamada... Miriam. E eles eram da tribo de... Levi. Da tribo de Levi, certo? Jesus da tribo de Judá. E Jesus, era lá de Nazaré, filho de carpinteiro, certo? Veio do nada lá, do fim do mundo lá da Galileia, foi para Jerusalém, eu sou sumo sacerdote, o que é isso? Né? De onde que você veio? Quem é você? Vamos dizer assim. Então, o autor está aqui, vamos dizer assim, convencendo, certo? Raciocinando com os judeus, tudo isso. É interessante esse raciocínio, né? A gente nota muito disso feito por Paulo aos Gálatas, né? Aos Gálatas também
esse raciocínio aí, né, de que eles não de que eles não deviam seguir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés está toda, vamos dizer assim, embutida lá em Cristo, assim por diante. Ok. Então, ainda no capítulo 4, considerai, pois, no versículo 4 do capítulo 7, considerai, pois, como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Você já ouviu, né, o raciocínio de que devemos dar o dízimo, porque o dízimo, mesmo embora não estamos na lei de Moisés, porque o dízimo começou com Abraão, né? Aqui está aqui o caso aqui em que Abraão deu o dízimo dos melhores despojos, né, para Melquisedeque. Esse raciocínio é meio lógico no sentido de que, de fato, o dízimo está na lei de Moisés, mas vai antes da lei de Moisés, lá com Melquisedeque. No entanto, quando você nota as ofertas sendo feitas no Novo Testamento, você não nota nada de dízimo, certo? Então, aí é outra história, né? Bem, ora, versículo 5, os que dentre os filhos de Levi, os levitas, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Vai ter um raciocínio aqui, né? Foi Abraão que pagou o dízimo a Melquisedeque, né? Agora os levitas estão tirando os dízimos dos seus irmãos. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, entre os levitas, ou seja, Melquisedeque, a genealogia de Melquisedeque não se inclui entre os gentios, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é superior aí? Melquisedeque. E quem é o inferior? Abraão. Exatamente, Abraão. Muito bem. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se certifica que vive, que é Melquisedeque, e ali, aquele de quem se certifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, olha só, Levi é descendente de Abraão, ok? Muito bem. Os levitas são descendentes de Abraão. Ok. Agora, Abraão não pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, olha só, versículo 9. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, os levitas pagavam, vamos dizer assim, em teoria, eles pagavam dízimos a Melquisedeque, porque eles, os levitas, são descendentes de Abraão, e Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Certo? Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, Levi, né? Quando Melquisedeque saiu a encontro de Abraão. Então, é interessante isso, né?
os próprios levitas, né, que são os sacerdotes, pagando dízimo a Melquisedeque. Agora, olha só, quem é que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus. Não era da tribo de Levi, nem Melquisedeque. Certo? Então, isso aí ele está como se colocando, em outras palavras, os sacerdotes levitas, certo? Eles estariam reconhecendo a superioridade do sacerdócio de Jesus, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levita, porque Levi pagou o dízimo através de Abraão a Melquisedeque. Então, em outras palavras, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, porque os levitas pagaram dízimos a Melquisedeque através de Abraão e Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Fala aí, Wagner. Enio, então o sacerdócio levítico não era perfeito, só o de Melquisedeque? Fala de novo. Então o sacerdócio levítico não era perfeito, sim o de Melquisedeque? Sim, o ponto aqui não é bem essa de perfeição, ok? O ponto aqui vai falar, vai mostrar que o sacerdote Jesus é perfeito, mas o ponto aqui é a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio levítico. O ponto aqui é a superioridade. Mais adiante vai mostrar a perfeição, mas aqui não é a perfeição, não. Faz sentido, não? Muito bem. Versículo 11. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição... Agora, está vendo, Wagner? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o Wagner é sabidinho, ele leu o versículo aí, ele leu o versículo 11 aí e quer dar uma de sabidinho aí, viu? Ok, muito bem. Versículo 11. Não, você está certo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, certo? Agora, aí, depois nós vamos conversar mais sobre esse negócio de lei aí, lei e sacerdote, ok? Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Então, note bem, já mostrou que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, porque o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque e os sacerdotes levitas pagaram dízimo a sacerdote através de Abraão. Então, se a perfeição tivesse ocorrido com o sacerdócio levítico, certo? Não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote que foi segundo a ordem de Melquisedeque, superior, ok? E que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote.
constituído não conforme a lei de mandamento, carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, é sacerdote para sempre. Como diz lá no versículo 3, que o sacerdote, feito ao Filho de Deus, que o sacerdote de Melquisedeque permanece para sempre, ou seja, sacerdote perpetuamente, ok? Segundo se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, aí no 17 também. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, aí é a lei. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, senão não haveria necessidade de mudança. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, que é com esse novo sacerdote, pela qual nos chegamos a Deus, que é superior ao ponto de levar a Deus. Vamos ver se isso aqui está claro. Deixa eu explicar. Deixa eu dar uma ilustração que eu sempre dou, não sei se ajuda ou não. Não sei se você sabe, o Brasil tem um sistema de leis, ok? E o Japão tem outro sistema de leis, correto? Muito bem. Você sabe que um advogado brasileiro não pode advogar no Japão. E um advogado japonês não pode advogar no Brasil. Não pode, não tem como. O contexto em que ele advoga, o contexto de leis, é completamente diferente do outro contexto. Então, não tem como advogar. E não tem nem como, é impossível, a meu modo de ver, é impossível o Brasil aceitar na OAB, né, um advogado japonês. Não tem como ele advogar na lei brasileira. Ele é advogado nas leis japonesas, ok? Mesma coisa com medicina, só que com medicina é um pouquinho mais fácil, porque é medicina praticamente mundial, etc, etc. Mas, mesmo assim, você sabe que é difícil, às vezes, um país aceitar o diploma de médico de outro país. Geralmente tem problemas nisso. Eu sei que o Brasil, um tempo atrás, andou aceitando, né, diplomas de médicos cubanos, coisa e tal. Mas aí é bem mais fácil. Mas, no caso de lei, é impossível. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um sistema de leis chamado Leis de Moisés. Ok? Tem os advogados ali. Quem seriam os advogados? Os advogados, entre aspas. Quem seriam os advogados? Os levitas? Ok, nota 8. Sacerdotes. Os sacerdotes. Ok? Sim, é isso aí. Agora, houve uma mudança de sacerdócio. Houve uma mudança de sacerdócio. Vai ter que haver uma mudança de leis. Porque ele não pode advogar ou sacerdotar num sistema de leis em que ele não é sacerdote. Tem que haver uma mudança de lei. Porque houve uma mudança de sacerdote. Dá para entender isso, não? Seria assim, porque a lei do sacerdote levítico não salvava ninguém, mas a lei de Jesus, sendo novo sacerdote, salva. Seria isso? Não, o ponto não é esse. Não, o que você está falando está certo. Mas não é esse o ponto. O ponto é que mudou o sacerdócio. Tem que mudar a lei. Agora, não há dúvida que a lei do novo sacerdote ganha de 500-0 da lei do outro sacerdote, do sacerdócio levítico. Não há dúvida quanto a isso, inclusive a vida eterna, etc, etc. Mas teve que mudar a lei.
Faz sentido, não? Faz. A lei nova revoga a lei velha. Esse é princípio. Sim, sim. Isso aí é até num sistema de leis, né? O Exatamente. Rogério é advogado, ele sabe. Então, Ixi, Melquisedeque, então naquela é bom época, eu ficar quieto com relação à advocacia. Eu estou sabendo pelo menos 2 advogados aí. Eu estou falando certo ou estou falando errado, hein? Não, está falando correto. Opa, então, muito bem. Melquisedeque, naquela época de Abraão, já estava à frente de todos. Sim, ele veio antes. E ele era muito inteligente, ele era muito superior, ele estava à frente de tudo. Quem, Melquisedeque? Né? Não, o ponto é o seguinte, é que existia um sacerdote antes. O ponto ali é o seguinte, havia um sacerdote antes do sacerdócio levítico. O nome dele era Melquisedeque, um sacerdote. Ok? Agora, na lei de Moisés, tem uma tribo da qual são tirados ou vem os sacerdotes. A tribo levítica, de Levi, a tribo levítica, né? Ou seja, de Levi. Um dos 12 filhos de Jacó, né? Agora, acontece o seguinte, Jesus está dizendo que ele é sumo sacerdote, a turma fala, não pode ser sacerdote. Você não pode ser sacerdote de jeito nenhum, porque você não é da tribo de Levi. E Melquisedeque era da tribo de Levi? Se Melquisedeque era sacerdote e não era da tribo de Levi, por que agora eu estou falando em termos humanos aqui, né? Por que eu, Jesus, mesmo sendo da tribo de Judá e não da tribo de Levi, não posso ser sacerdote? Se vocês aceitam o Melquisedeque e não me aceitam, por quê? Isso, quer dizer, o raciocínio aí é o seguinte, o fato que Jesus não é da tribo de Levi não desqualificaria ele de ser sacerdote, mesmo sendo da tribo de Judá, porque antes dos levitas tinha um sacerdote que não era levítico. Esse é o raciocínio, só por aí. É só para mostrar que não é bem o autor aí, ele está provando um ponto. Para aqueles de vocês que sabem Romanos 7, eu vou dar uma ilustração aqui, mas não vamos lá não, para não complicar. Ali o autor, que é Paulo, está comprovando um ponto no começo do capítulo 7 sobre o judeu que deixou de ser judeu e passou a ser cristão. Mas espera aí, a própria lei permite isso. Então, na verdade, aqui não é que a lei permite, aqui é que existia um sacerdote que abençoou Abraão e Abraão pagou dízimos a ele, e esse sacerdote era bem antes de Levi nascer. Então, o fato que Jesus não era da tribo de Levi não impediria ele, vamos dizer assim, de ser sumo sacerdote. Fala aí, Wagner. Enio, você pode falar um pouquinho sobre sumo sacerdote e sacerdote? O sumo sacerdote, a diferença básica, aí você pode escrever um livro sobre isso, mas a diferença básica é que o sumo sacerdote, ele era o sumo do sacerdote. Sacerdote do sacerdote, vamos dizer assim. Ele era o sumo sacerdote. E ele só podia ser da tribo de Levi, naturalmente, descendente de Arão. Os sacerdotes também. A tribo de Levi toda era a tribo que cuidava da religiosidade da nação. Agora, o ponto fundamental de sacerdote, do sumo sacerdote, vou parar por aqui,
é o fato que ele era o único que podia entrar no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar, no templo, era onde Deus estaria presente na nação de Israel. No tabernáculo ou no templo, tinha dois cubículos, vamos dizer assim. Eu não lembro bem o tamanho deles, mas parece que um cubículo era o dobro do outro. Tinha um cubículo primeiro chamado Santo Lugar, e tinha depois uma cortina que separava do segundo cubículo, que, a memória de ver, pelo que eu estou lembrando, eu posso estar enganado aqui, era metade do primeiro, e ali que Deus supostamente habitava. E lá o sumo sacerdote, de acordo com a lei, entrava uma vez por ano, para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo e também pelos seus pecados. Uma vez por ano. Agora, os sacerdotes, eles faziam os sacrifícios que o povo levava, os animais, isso aí todo dia. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pecado do povo. E Jesus, nós vamos verificar daqui a pouquinho, nós vamos explicar mais sobre isso. Ele entrou no Santíssimo Lugar uma vez por toda. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Tá bom? Como introdução aí. Muito bem. Versículo 20, é isso? Versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, os levitas. Mas este, com juramento. Olha, aqui é o seguinte, o autor está mostrando a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio levítico, ok? Então, tem várias faces aí, várias faces. Muito bem, versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependeu. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Aliança é o sistema de lei, vamos dizer assim. É aliança, não é bem... Em Cristo não há bem leis, mas vamos ver, a lei mosaica versus aqui a lei de Jesus. Alguém me diga uma característica da lei de Jesus baseado nesse versículo aqui do Salmo 110, 4. Uma característica. Conclusão disso aí. Ela era superior? Não. Bem, Mas por que ela é... Para começar, uma característica da superioridade. Uma característica. Porque Uma vez só, eu não entendi a pergunta. Ok. Eterno? Ok, é isso que eu queria escutar. Eterno. Da Porque, nova olha, aliança? porque ela nos leva até Deus. O sacerdote de Jesus não é para sempre? É. Então, essa lei aí é para sempre. É para sempre. Porque, olha só, não mudou o sacerdócio levítico de Cristo? Muito bem. Então, mudou a lei. Mas o sacerdócio de Cristo não é para sempre?
A lei é para sempre. Então, a lei de Cristo é para sempre. Ok, esse é o ponto que eu queria escutar aí, certo? Vamos, É uma lei irrevogável. sim. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir lá em Salmo 110, só para ler, vai. Só para ler, ok? Vamos lá, todo mundo, Salmo 110. E alguém pode ler para nós aí, o Salmo 110, por favor. Boa noite, deixa eu ler então. Lê aí. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. E ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Ok, na verdade, o sumo, isso aí de que enche de cadáveres, esmaga a cabeça, etc., etc., no caso de Jesus Cristo, não é literal, ok? É claro, não é literal, é figurativo isso aí, porque o sacerdócio de Jesus, Jesus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Olha só, existe alguém mais poderoso do que herdeiro de todas as coisas, através de quem o universo foi feito, resplendor da glória de Deus, expressão exata do ser de Deus, tem uma palavra poderosa, fez a propiciação pelos pecados da humanidade, está sentado à destra de Deus e é superior aos anjos. Tem alguém superior aí? Não. Então, os inimigos serão esmagados. Os inimigos não tem como ganhar de Jesus. Ok? Então, na verdade, mas o ponto aqui, exato, aqui nesse contexto imediato aqui, é o que o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, certo? E lá é o Salmo 110, 4. Estou lendo. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma referência exata de Salmo 110, 4. Ok? Então, quando você louva a Deus, usando o Salmo 110, você tem que pensar em contexto de, olha o sacerdócio de Jesus. E é vitorioso contra os inimigos. Aí você pode até pensar aí nas 8 características dele, né? Versículo 23. Ora, aqueles, quem são aqueles? Quem são aqueles? Sacerdotes levíticos. Os sacerdotes levíticos, obrigado. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número que Jesus. Aliás, 2 é maior número que Jesus, né? Porque são impedidos pela morte de continuar. Os sacerdotes. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Essa parte que você leu do Salmo aí de esmagar, tem alguma ligação com a profecia de Gênesis 3? Olha, pode. Você pode sim falar isso, você pode aplicar, sim. Pode.
Ok, alguém está perguntando aí onde é que estão essas 8 características? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Hebreus 1, 1 a 4. Você que não esteve na primeira aula, não vou falar quem que é. Ok. Olha, desculpa as brincadeiras, viu? Mas eu falo isso, na verdade, não é para chamar atenção, não. É só para brincar um pouco, viu? É brincadeira meio assim, meio picante, mas é brincadeira, ok? É só para Puxando a orelha, mas só é pra, brincadeira. dar um puxão de orelha brincando. É igual o cara que está jogando bola, dá uma canelada no outro. Oh, desculpa, vírgula, não era para ter dado a canelada, né? Vamos lá. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este sacerdote Jesus, no entanto, porque continua para sempre, gente, se continuar para sempre, não tem um segundo, não. Ok? Tem o seu sacerdócio imutável. Inclusive, nós sabemos que Jesus morreu. Morreu na cruz. Mas sabemos que ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Depois que fez a propiciação pelos pecados. Depois que ele foi sumo sacerdote, e depois que ele pagou no Santíssimo Lugar, ele está no céu. Isso está lá no capítulo 1, de 1 a 4. Ok. Por isso, versículo 25, também pode salvar totalmente. Eu diria, totalmente. Ok, vamos lá. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A propiciação pelos pecados. Olha só, o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano. Jesus, uma vez por todas, certo? Ele continua para sempre, é sacerdócio para sempre. É um sacerdócio imutável. Então na oferta pelo sacrifício, pelos pecados, a oferta sacrificial, certo? Pelos pecados, é total. Não só é total, mas é para sempre. É como se, não quero complicar. É como se Jesus, certo? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, certo? Para pagar pelos pecados daquele ano. E, naturalmente, eu acho que os pecados todos eram acumulados. Não tinha, na verdade, era vamos dizer assim, uma salvação meio que, como se diz assim? É parcial, né? Era o perdão, né? Não é bem essa palavra que eu quero. Eu quero a palavra o seguinte: é como se fosse assim, põe na minha conta. Eu fico devendo aí. O temporário, não? Temporário, sim, temporário. Fico devendo aí. Põe aí. Então, é como você falou, olha, vai lá, paguei, mas não paguei, mas fica aí para ser pago depois. Quem pagaria depois seria Jesus, ok? Mas, em todos os casos, no nosso caso, é como se cada vez que a gente pecasse, Jesus estivesse, ou estivesse no Santíssimo Lugar, perdoando. Mas ele está no Santíssimo Lugar, porque está lá no céu. Então, a salvação de pecados dele não só ocorreu quando ele se ofereceu, mas ocorre porque ele está se oferecendo, porque ele está no Santíssimo Lugar,
ele está no Santíssimo Lugar perdoando ou pagando pelo pecado. E onde é o Santíssimo Lugar? Não é o tabernáculo lá no céu? Não é o tabernáculo eterno? O Santíssimo Lugar não é lá no céu, onde Deus está? Supostamente Deus estava no Santíssimo Lugar, quer dizer, na lei de Moisés, né? É o lugar de habitação dele, no Santíssimo Lugar. Mas agora onde é que ele habita? Lá no céu. Onde é que Jesus está? No Santíssimo Lugar. Onde é o Santíssimo Lugar? Onde Deus está. Onde é que Deus está? Lá no céu. Onde é que Jesus está? Lá no céu. Ok? Faz sentido? Não? Ela se torna definitiva e eterna, né, Enio? Sim. Eterna, completa, total, constante, permanente. Pode usar todos esses adjetivos aí. Ok. Ele vive sempre vivendo para interceder por ele. Ele está sempre vivendo lá no Santíssimo Lugar, intercedendo por nós. Muito bem. No versículo 26, vai falar mais ainda. Com efeito, nos convinha... Olha, está falando do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Muito bem. Olha só, no versículo 26. Fala aí, Marcelo. Ô, Enio, o irmão Rogério, ele quer falar alguma coisa, parece. Tem que levantar a mãozinha aí, viu, Rogério? Eu tinha levantado já há um tempo atrás. Olha, eu não sei que eu não vi, não, viu? Não vi, não. Eu vi do Marcelo. Viu, Enio? Oi. O que eu queria eu sei que todos conhecem, né? É só lembrar que o sacerdócio de Jesus propiciou a salvação, enquanto a dos levitas, ele não dava salvação, era só perdão dos pecados. É só ressaltar isso aqui. Sim, e não só isso, a salvação lá era, na verdade, vamos dizer assim, fica devendo. Então, Fica devendo. Porque o sangue de animais nunca salvou pecados, na verdade. Mas como assim, ó, fica devendo, fica devendo. Aí um dia vai ser tudo pago. A meu modo de ver, Jesus pagou tudo na cruz. A meu modo de ver, a salvação de Jesus na cruz foi retroativa a todos aqueles pecados que teriam sido supostamente ou simbolicamente perdoados pelo sumo sacerdote, por Deus através do sumo sacerdote. Obrigado. Ok. Mas obrigado, viu? O que você falou da salvação eterna aí, isso aí é nota 10. É nota 10, porque eu até acho que os judeus nem tinham muita noção de vida eterna, viu? O que Jesus deixou bem claro para nós, né? Obrigado. Ok. Obrigado você. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, agora está falando de Jesus, ok? De Jesus. Santo, quer dizer, Jesus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aqui, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto do que o céu, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias, como os sacerdotes faziam, certo? O sumo sacerdote, através dos sacerdotes, o sumo sacerdote representava todo o sacerdote, ok? Muito bem. E esse negócio de todos os céus aí, mais alto do que os céus. Quantos céus são? Vamos ficar. Seja o que significa, Jesus mais alto do que tudo. Ok? Mais alto, mais alto. Pode pensar nos lugares celestiais, pode pensar no que você quiser, Jesus está lá em cima, ele é
o máximo. Ele é o máximo. Fala aí, Marcelo. Hello? Não, eu só tinha levantado a mão aquela hora para que o Rogério queria falar. Mas, ó, já deixando a deixa, já pegando a deixa, você falou que quando na mudança, você falou, não, a Bíblia está falando que na mudança de sacerdócio muda a lei, certo? Sim. Então, Jesus é o nosso novo sacerdote. Então, nós estamos vivendo de uma nova lei. Então, nós estamos vivendo na lei ou na graça? Olha, você pode dizer que a lei de Cristo é graciosa, vamos dizer assim, porque, na verdade, ali o ponto é mudança de lei. Só que nessa lei, aí existe a graça, existe a esperança, existe remissão de pecado, existe a promessa da vida eterna, etc, etc, etc. Ok? Irmão, boa noite. Boa noite. Irmão, eu queria que desse uma explicação sobre essa ordem de Melquisedeque, porque a ordem de Melquisedeque, Jesus é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é porque ele teria que ter uma referência nessa ordem, mesmo porque ele é superior, inclusive, à ordem de Melquisedeque, não é? E o Melquisedeque sendo um sacerdote do Altíssimo, que é de Deus, não é? Então, mesmo assim, Jesus é superior, inclusive, a essa ordem. Então, o escritor colocou aqui para ter uma referência, simplesmente, não é? Não, novamente, a meu modo de ver, não há dúvida que Jesus superou a Melquisedeque. Mas, a meu modo de ver, a razão que o autor mencionou Melquisedeque é porque Jesus, Deus falou lá no Salmo, através de Davi, o salmista lá, Salmo 110, que Jesus seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor usou isso aí, certo? Como Paulo usou muitas coisas lá em Gálatas para provar que não devemos seguir a lei, ele usou aqui essa profecia para mostrar que o sacerdócio, que Jesus podia ser sacerdote, mesmo não sendo da ordem de Levi. Esse é o ponto, ao meu modo de ver. Esse é o ponto. Porque os judeus falam, não, Jesus nunca poderia ser sacerdote, porque não era da tribo de Levi, da tribo de Judá. Ah, é? É. Ué, e Melquisedeque é da tribo de Levi? E não diz que ele era sacerdote? Ele não abençoou Abraão? Abraão não pagou o dízimo a ele? E ele não era levita. A meu modo de ver, esse é o ponto. Agora, não há dúvida que Jesus é superior a Melquisedeque, porque não tem ninguém comparado com Jesus. Fala aí, Wilson. Hello, Wilson. Desculpa, estava desligado meu microfone. Nesse caso aí, Melquisedeque seria o primeiro sacerdote a existir? Olha, parece que sim, né? Parece porque que... pelo assim, o desfecho da história, né? Sempre se fala que houve um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, no caso, né? E dá a entender que ele foi o primeiro, não é isso? Sim, mas isso aí não é o ponto. Não é o ponto. O ponto é que Jesus seria Melquisedeque, seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, provavelmente teria sido o primeiro, né? Será que tinha sacerdotes antes de Abraão? Antes de Abraão? Não sei. Isso aí não fala isso, ok? Uhum. Ok, obrigado. Pode bem ser que ele fosse mesmo o primeiro. Muito bem, aí no versículo 20, então, novamente o 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza,
Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Foi a palavra do juramento, né, que foi posterior à lei, eu creio que está aqui, né, está dizendo aqui no livro de Hebreus, confirmando o sumo sacerdote de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra do juramento, né? Naturalmente, o juramento está em Salmo 110, versículo 4, né? Que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Porque os sumos sacerdotes, como alguém mencionou aí, parece que foi, alguém mencionou aí, acho que foi o Aldemar, que os sacerdotes, eles eram homens, assim como nós somos, e Jesus também foi. Só que Jesus, ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, certo? Então, olha só, por que é que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar? Ele entrava para pagar pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Jesus entrou no Santíssimo Lugar, não para pagar pelos seus pecados, mas para pagar pelos pecados do povo. Porque se ele tivesse pecado, ele teria que ser como o sumo sacerdote, uma vez por ano. Aí não daria certo. Mas ele pôde fazer isso uma vez por todas, porque ele não precisou oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Diz aí, ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Ele, então, se ofereceu uma vez por todas, para pagar pelos pecados da humanidade. Fala aí, Luiz. Oi, a gente poderia entender assim também que o Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque de uma forma espiritual, né? Porque, além do que você falou, né, porque ele não era da linhagem de Levi, né? Então, ele poderíamos entender que ele é um sacerdote espiritualmente, porque ele não tinha linhagem física de Melquisedeque. Então, seria um sacerdote espiritual, como tudo é espiritual. Deu para entender a questão? Olha, não sei se eu estou entendendo a questão, porque o ponto lá, a meu modo de ver, é muito simples. É o seguinte: Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E os pontos mencionados a respeito de Melquisedeque não fala nada que ele não tinha pecado. Entendeu? Na verdade, todos os sacerdotes tinham pecado. A meu modo de ver, Melquisedeque também. Certo? Mas esse não é o ponto. O ponto é que ele não era da tribo de Levi, e todas aquelas outras características. Ele é Melquisedeque, ele sem genealogia. Então, comparando ele com Jesus, mas não fala nada de ausência de pecado ou presença de pecado, ok? Agora, podemos talvez concluir isso, mas eu diria que Melquisedeque tinha pecado. Sim, o que eu quero dizer é que o sacerdócio de Jesus
não era um físico, não era espiritual. O sacerdócio levítico era físico, ok? E Jesus veio ser um sacerdote espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, além do que você falou, que ele não era da linhagem, né, do sacerdote, né, veio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote dele é superior porque foi algo espiritual. Tudo que ele fez foi espiritual, não foi? Olha, eu não sei se eu concordaria muito. O que você está dizendo é correto, mas temos que levar em consideração que Jesus era homem. Ele era um físico, é uma pessoa física como nós. Entendeu? Então, ele foi um... Ele era um homem como Arão era homem. Sei, mas... Porque o templo não é no céu, não é celestial agora, tudo não é celestial, não é espiritual. Sim, mas então eu concordo. Ele entrou no Santo dos Santos espiritualmente. Sim. Então essa é a superioridade desse sacerdote em relação ao velho, é justamente que ele é um sacerdote espiritual. Como eu disse, eu não sei se eu concordaria totalmente, eu entendo o que você está dizendo, porque, olha, esse negócio de que Jesus... Você sabe que, a meu modo de ver, pelo que eu entendo das Escrituras, nós vamos ter um corpo lá no céu, né? E eu não sei se é espiritual, não. Eu sei que é celestial. É ou não é? Não vamos ter um corpo celestial lá no céu? Agora, espiritual e celestial, será que é a mesma coisa? Jesus tem um corpo lá no céu, a meu modo de ver. É um corpo celestial. Agora, como que é, eu não sei. O templo celestial não era espiritual, então? Como? O templo, a figura do templo, né? O templo de Cristo agora, o Santo dos Santos, não é espiritual no céu? Era uma representação física do espiritual. Muito ruim para mim. Que é no céu, como você falou. Que é no céu, como você falou aí. Sim, é uma representação física do espiritual. Sim. Ok, fala aí, Wagner. Ok. Muito bem. Deixa eu ver aqui ainda no versículo, vamos terminar essa sessão aqui. Versículo 28. Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que for pessoa da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ok, vamos parar por aqui, porque agora no capítulo 8 começamos uma nova sessão que vai falar muito, inclusive, viu, Luiz, sobre o que você está falando, vai tratar muito disso no capítulo 8, viu? Olha, é um livraço, hein? O sacerdócio de Jesus, olha, para você ter uma ideia da grandeza do sacerdócio de Jesus, você precisa ter uma ideia da grandeza de Jesus. E, de acordo com o livro, de acordo com o autor aqui, Jesus é herdeiro de todas as coisas, foi através de quem Deus criou o universo, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, fez a propiciação pelos nossos pecados no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, certo? Ele está assentado à direita da majestade nas alturas, e ele é superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente, exatamente. Sempre aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que esse. Olha, o sacerdócio de Jesus não há, nunca houve, é claro, não há, e a meu modo de ver, não pode nunca haver, pelo que eu entendo aqui da grandeza de Jesus, um sacerdócio superior ao de Jesus. Eloíno, quando Jesus esteve aqui na Terra, em homem, ele já era
ele já era designado sacerdote quando ele estava em carne, em ser humano, ele já era sacerdote? Não, ele se tornou... O sacerdócio fez parte da missão de Jesus aqui na Terra. Aliás, sem o sacerdócio de Jesus, não haveria salvação eterna, como já foi mencionado, e assim por diante. Ele veio, resumidamente, Jesus veio para ser nosso sumo sacerdote. Então, podemos dizer que aí você está respondendo uma parte daquela pergunta do Luiz, se é físico ou espiritual. Então, podemos dizer, encaixar que foi os dois, físico e espiritual, ele está embutido, né? É o que eu falei, exatamente, é o que eu falei, físico e espiritual, eu acho que eu falei isso. Parece que eu falei isso ou quis dizer isso. De fato, é espiritual, mas é físico, ele era um homem, né? Muito bem. Ô, Enio, posso fazer uma pergunta? Pode. Vai ter aula agora, tu? Hoje é terça, não, hoje não, eu tenho na segunda noite, hoje eu não tenho, não. Tá. Então, assim, deixa eu entender. Jesus, ele foi... essa profecia foi se cumprida quando Jesus morreu pelos nossos pecados, quando ele se tornou o sumo sacerdote pelas nossas almas? Ali é o ponto culminante, né? O ponto culminante. Ele morrer, não só o fato que ele morreu, mas o fato que ele morreu, foi sepultado, nasceu de novo, certo? E ele vive para sempre intercedendo pelos santos. Então, o sacerdócio de Jesus, vamos dizer assim, podemos dizer que, talvez podemos dizer, começou na cruz e continua até hoje, mas eu não sei se começou na cruz, porque, na verdade, quando ele começou a ensinar, certo? Depois do seu batismo, a mesma dizer começou com o batismo, que aí ele começou a ensinar sobre a nova lei. Começou a ensinar sobre a nova lei, que vigoraria após ele se tornar sumo sacerdote, que foi na cruz. Mas ele é sacerdote até hoje. Então, eu diria que o sumo sacerdócio de Jesus começou, vamos dizer assim, com o batismo dele, com o Espírito Santo, né? Batismo e o recebimento do Espírito Santo, e continua até hoje. Rogério, oi. Acho que o Wagner está falando porque foi naquela hora que fala que ali ele rasga o véu, né, dos que abre para nós podemos entrar, né? Que ele rasga a cortina, né? Sim, mas o que eu quis dizer é o seguinte, eu concordo plenamente. Agora, mas ele não para ele ter se tornado sumo sacerdote, ele precisava ter dado a lei, que vigoraria quando ele se tornasse sumo sacerdote. E a lei ele deu antes de morrer na cruz. Então, por isso que eu digo, de fato, com a abertura, foi quando ele entrou no Santíssimo Lugar. Sim, tem várias maneiras de dizer isso. Rogério. Ô, irmão, como o senhor tem falado muito do capítulo 1, que nós estamos gravando as qualidades de Jesus, eu poderia também interpretar mais uma qualidade de Jesus como porta-voz de Deus? Poderia ter mais uma qualidade, acrescentar aquelas 8? Olha, sim e não. Sim e não. Eu entendo o seguinte, que porque ele tem essas 8 qualidades, ele se tornou porta-voz. Entendi. Eu acho que é por aí. Eu queria acrescentar mais uma. Não, eu acho que ele é porta-voz por causa das 8 qualidades. Entendi. Tá assim entendo eu. Não, tá bom. Tá, obrigado, Viana. Essa é a minha opinião. Ok. Obrigado. Muito bem.